Ora, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, hoje com novas surpresas. Maltinha, mais um bom trabalho da Dona Cici, hoje um novo look, porque esta live merece, o convidado merece, porque é o nosso piloto hetero, o nosso piloto Júlio Pinto, é piloto da LMP2, no qual nós dizemos que a equipa que a conduzir LMP2 são aqueles os machos. Por isso eu teria que vir hoje mesmo a macho. Vou apresentar-vos a vocês o Júlio Pinto. Júlio, boa noite, ou boa tarde, como preferirem. Júlio, para começar este podcast, dar-te já os parabéns por cá estar aqui na Portugal Racing Team e perguntar-te o que é que tu fazes, que é a pergunta habitual, é o que é que fazes. Assim, eu sou Júlio Pinto, tenho 32 anos, sou manobrador de máquinas industriais de escavação. É o meu trabalho diário e horas extras, eu costumo dizer, é iRacing. E feita a apresentação do nosso amigo Júlio. Júlio, como é que chegaste à Portugal Racing Team? Foi muito fácil, foi entrar em algumas corridas, algumas bastantes corridas e ver sempre malta portuguesa, e eu, como sou um curioso, e foi ver as skins que a malta estava a utilizar e via sempre PIT Portugal Racing Team, e isso despertou uma curiosidade de procurar e depois entrar em contacto com vocês. Desde a tua entrada aqui na Portugal Racing Team, como é que tu te tens sentido? Achas que isto tem pernas para andar? É um grupo impecável? Epá, é uma família de loucos, é isso que eu tenho a dizer. É uma família de loucos, mas é muito fixe, é um ambiente espetacular, tudo bom, opá, não, nada a ver com outras coisas que eu já lá tive, que não vou mencionar nomes, claro, mas já participei numa outra equipa que o ambiente era menos, mas muito menos que isto, que é PIT, e isso é que é o importante, para além de ter um jogo, um simulador, porque nós não andamos sempre no simulador, também andamos em jogos, uh, e tens sempre malta a acompanhar-te, seja naquilo que tu fores fazer, isso é incrível. Vou só aproveitar aqui a corrigir aqui o meu reset da live. Desculpa. Ok, já está. Tu, como piloto, quais são os carros? Neste caso é o carro LMP2. Queres falar um bocadinho sobre esse carro? Epá, este carro é um carro másculo, é um carro hetero, que não é fácil andar com ele. Quer dizer, é fácil andar com ele, difícil é a travagem dele. O que a mim dá um prazer enorme andar com o carro, saber o limite dele, passar para além do limite dele, que isso acontece frequentemente em quase todas as corridas, ou todas. É levar o carro para lá do limite dele, e é um carro espetacular. A dar aí as boas noites aos nossos telespectadores que estão aí desse lado, aí no chat. Não hesitem em fazer perguntas, em perguntar alguma coisa aqui ao Júlio. Estamos cá para isto. Júlio, Exatamente. tu quando entraste aqui na Portugal Racing Team, conseguiste fazer aí, formarmos aí um grupo com os LMPs. Tens algo a dizer sobre a malta que aqui está? Porque nós levámos muito isto na brincadeira, entre aspas, a dizer estas coisas, mas nós tentámos sempre fazer com que os pilotos se sintam bem com carros que sejam propriamente adequados para eles. Eu sinto-me bem com o GT3. Tu chegaste aqui e quiseste fazer aqui uma brincadeira e a malta aderiu. Aliás, temos a equipa que foi representar os LMPs, por isso se quiseres falar um bocadinho sobre isso. Epá, eu inicialmente a primeira Endurance de LMP que participei a sério, com a Portugal Racing Team, foi logo as 24 horas de Le Mans, que eu nem era para participar, que já estava definido pilotos para isso, e eu quando entrei e soube que se ia participar nessas 24 horas e que eu não estava incluído, pá, eu fiquei triste comigo próprio, porque é que eu não entrei mais cedo.
Depois surgiu a oportunidade de eu entrar para essa equipa para participar às 24 horas, então aí foi um ânimo brutal e foram umas 24 horas brutais em que epá, deu para conhecer mais um bocadinho a malta, porque eu nunca tinha andado com ninguém da PIT a partilhar o mesmo carro, digo, e muito menos em 24 horas. E com um carro com que a equipa que fomos, pouca gente estava habituada a ele, ou melhor, sabiam andar com o carro, mas não era um carro de dia a dia de participar em desses corridas. pilotos. Exatamente. E lá está, íamos até tocar um bocadinho nesse assunto porque acabaste por ter dado uma ajuda a alguns pilotos aqui. Eu até aproveito a dizer, eu mesmo fui para a pista com vocês, apesar de ter o carro e não andar muito com aquele carro. O treino aqui, essencialmente, lá está. Nós aqui reforçámos muito o facto do treino para as pessoas perceberem que andar com um LMP com 1000 ou 600 de rating, acho, na minha opinião, que não será o mais adequado. Reconheces Sim. isso ou tens outra ideia? Epá, eu reconheço, mas também reconheço que eu quando comecei a andar de LMP tinha 800 ou 900 em rating. Ah, Reconheço que agora, se fosse neste momento, eu não iria para o LMP, porque é um risco tu entras em splits, muitas vezes fazes registros em corridas e calhas num top split porque existe poucos LMPs e então vais para o top split da categoria LMP. E acabas por arruinar a tua corrida e sem qualquer intenção arruinares a corrida de um colega de pista. Do que está ao lado, Uh, né? Exatamente, e opá, era complicado. Eu comecei quando comecei com o LMP, vi isso e não desisti, mas pus o LMP durante algum tempo de parte até subir mais um bocadinho o meu iRating, ganhar um bocadinho mais calo num carro sem ABS e sem controle, ou melhor, sem ABS, principalmente, que era para treinar a travagem, que foram os GTS. E eu fui para os GTS e foi lá onde eu continuei com o meu calo e depois, quando já tinha 1200, é que eu fiquei direto para o LMP. Mas é muito complicado, exige muitas horas de treino, muitas horas de suor a escorrer pela cara abaixo, muita paciência acima de tudo, porque há sempre aquela curva que tu vês a telemetria e sabes que ele entra daquela forma e tu vais para entrar daquela forma e não consegues entrar como ele consegue. Epá, é muito complicado. Vimos também que para o campeonato da Portugal Racing Team foste com um carro verdadeiramente másculo. Foi o Ford. O que é que tens a dizer sobre isso? Qual foi a ideia e qual foi também a dificuldade em andares com esse carro? Epá, o Ford é um carro fantástico que existia o campeonato Pit. E eu, é lógico que não ia ficar de fora, longe de mim querer ficar de fora, mas também queria ir a título de diversão, a título de treinar, opá, treinar o lado a lado, porta com porta, porque era uma oportunidade que nós tínhamos de dar uma porta com porta sem levar-nos a um reporte ou sem Ou perdermos se- um rating, um safety rating. E então eu decidi que era o único conteúdo GT3 que me faltava, era o Ford, e eu então, não, vai ser o Ford, é um carro másculo, um carro hetero, quase ninguém anda com ele, o GT3, e então eu decidi e adorei o carro. O carro é fantástico. eu estou aqui a rir por causa dos comentários dos nossos grandes amigos aí da Portugal Racing Team, porque ninguém sabia que eu hoje iria vir assim, porque como nós no Discord dizíamos, a equipa é macho, só os LMPs é que são machos, eu acho que o macho hoje aqui sou eu, trago tudo direitinho. Entretanto, a pergunta que se segue é, tu que estiveste presente no campeonato da Portugal Racing Team, para ti, qual foi o piloto que se destacou? Porque tu praticamente participaste nelas todas, se não me engano. Sim. Qual foi o piloto que para ti que se destacou? Que se mostrou mais ou que tu viste que evoluiu até ao fim? Epá, como parte de classificação final, fiquei surpreso com a vitória daí do seu Porto, está aí no chat. Fiquei super surpreso com aquela vitória. Ainda bem, Prof. é o Luís D. exatamente, Ferreira, que Luís esteve Ferreira. cá no primeiro podcast, foi ele que estreou o podcast aqui da Portugal Racing Team. Epá, adorei a vitória dele, fiquei surpreso, admito. Mas quem se destacou mais? Epá, acho que todos nós nos destacamos
muito bem, uns mais que outros, epá, mas eu não vou dizer quem, que tanto é que nem me vem ninguém à cabeça, por isso não vale a pena estar a dizer nomes, mas acho que tivemos todos muito bem, acho que deu para treinar muito bem, porta com porta, qual a situação que nós devemos tomar em determinadas ocorrências durante a prova, epá, é fantástico, foi fantástico, para mim Então, foi voltarias a muito bom, repetir se houver outra próxima vez? não percebi, Se desculpa. voltarias a repetir o campeonato, se houver mais alguma vez, pois certamente irá haver. Isso nem é a pergunta que se coloca, claro que sim. Isso Tudo, nem. sempre com o fora? Epá, sempre com o Force se for categoria GT3. Sim. Ok. Um, Fala-nos um bocadinho do teu cockpit, que material é que tens aí? Epá, eu tenho um cockpit, tenho um Next Level, um GT Evo 2, se não me falha a memória. Todo original, desde baquia tudo. Tenho pedais DC Sim Racing 2. Base da Fanatec, a Pro, a DD Pro. A Dois, CSL ou a DD1? sim, sim, a CSL. CSL DD. Depois volantes, tenho McLaren, tenho Fórmula e tenho o volante, que isto era o bom da PlayStation, tenho o volante da PlayStation. Como auxiliares, tenho um iFlag, tenho uma dashboard, tenho uma, que muita gente vai estranhar, mas é espetacular para o iRacing, dá um jeito enorme. É a button box do Farming Simulator, que tem o joystickzinho e tudo, e eu utilizo como button box para o iRacing. É um dos auxiliares. A ventoinha que nunca me pode faltar, que está aqui do meu lado direito. E prontos. E 6 monitores neste momento montados. Ok. Um, Falando um bocadinho sobre também o que é que mudarias aqui na Portugal Racing Team? O que é que mudaria? Epá, eu há dias estava a assistir também o podcast e surgiu uma coisa à cabeça e agora ela não me está a surgir. Uh, Epá, mais campeonatos internos. Ou mais eventos internos. Ok. Temos aqui uma pergunta do Carrapato. Pergunta quanto deve ser para quando o patrocínio da Ford para o jogo. Já está a haver negociações? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Epá, o patrocínio da Ford. É um carro fixe, mas não, não. Preferia um patrocínio da Dallara. Ou da Red Bull, também era bem-vindo. Vamos tentar. Hello Red Bull. Eu não, Hashtag Red Bull. eu não prometo, mas iremos tentar trabalhar nos dois sentidos. Para a Red Bull e para os da Lara. Quem sabe um dia. Quem sabe, exatamente. Sonhar não custa. Quem nos conhece sabe que a gente pode ir além de fronteiras, por isso a gente pode tentar fazer isso. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu vou só buscar aqui a cábula das perguntas, daquelas coisas que dos temas que a gente vai falando. Tu estás, neste momento foram as 24 horas de Spa. Estiveste lá, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Inicialmente aquelas 24 horas que eu participei era para ser feito de um carro másculo, estava tudo encaminhado para isso, ser com o Ford, a título de brincar, durante 24 horas, passar ali 24 horas de pura diversão. Só que na semana que havia de treinos dos servidores oficiais do iRacing, eu vi que algo não estava bem naquele carro e então foi ver o que é que não estava bem e vi que o car damage daquele carro estava muito, muito desatualizado. E então falei com os meus colegas que iam partilhar o carro comigo e decidimos alterar o carro e então fomos de BMW, que eu era um gajo que não gostava de todo do BMW. Aliás, eu não gosto de nenhum GT3, mas do BMW tinha um ódio por ele, que eu não conseguia andar com o carro e não fiquei, não é o meu GT3 preferido, não. Mas fiquei a gostar do carro. Para ti, qual foi a corrida que mais te deu gozo e a que te deu menos gozo? Epá, a que me deu menos gozo. Acho que nenhuma corrida, acho que as minhas corridas, quer ganho, quer percam, quer eu perca, nunca posso dizer que foi uma corrida má, porque todas as corridas acabam por ser uma experiência para o lado positivo ou para o lado negativo, isso é o que é.
nem tudo pode ser bom, mas mesmo sendo para o lado negativo, é sempre uma aprendizagem. Mas opá, não tenho uma corrida que diga, epá, foi péssima, não. Até quando fiquei em último lugar, uma pessoa tira notas do que é que correu mal e o porquê que correu mal, e acaba por não ser considerar uma corrida má. Uma corrida boa, foi o meu primeiro P1 que foi da LMP. É que eu posso dizer que eu passei a linha de meta e eu estava a tremer. Ah, não me lembro qual era a pista, mas eu recordo-me perfeitamente. Eu acho que era o Watkingsland. Acho que foi lá o meu primeiro P1 da LMP e eu terminei. Eu fui líder desde a segunda volta e terminei em P1 e eu, mesmo no final, ao passar a linha de meta, eu estava tudo a tremer. Pá, adrenalina ao máximo. Porque é um carro que te dá, pelo menos a mim dá-me adrenalina. Aproveitando aqui o comentário do Telmo, cala-te, eu nem peguei no carro. Fala-nos Isso um foi nessa. bocadinho, fala-nos um bocadinho, vá lá. Como é que tu te sentes, isto já se passou por maior parte de nós todos aqui na Portugal Racing Team, que é quando tu estás numa endurance e tu pegas no carro e por algum momento na pista ou na corrida, tu acabas por perder o carro vai ao muro e não há nada a fazer. Como é que tu te sentes? Em equipa ou particular? Em Tipo, equipa, se eu em equipa. epá, primeiro é não desmotivar mais ainda o piloto que isso aconteceu, sendo eu ou outro. Porque já basta, se calhar, a frustração que acredito que seja frustração de ele ter batido e ter arruinado a corrida da equipa. Uh, Longe de mim de eu lhe dizer: epá, porra, tu fizeste isto, fizeste aquilo, não devias ter feito, acabou a corrida para nós todos. Não, epá, minimizar aquilo ao máximo, levar para a parte engraçada e tentar com que ele não desanime, porque na eventualidade do carro voltar à pista e ele estar ali com aquela ansiedade de continuar com o carro em pista e só acaba mal, ele nem vai desfrutar do resto do split dele, do stint dele, Da digo. corrida. Exatamente, e até pode levar a cometer mais erros, e é isso que não se quer. Uh, É lógico que pode acontecer a uma pessoa qualquer, a qualquer piloto, nomeadamente a mim. Eu, nas 24 horas de Barcelona, eu bati de frente contra o muro com o LMP, pensei que tinha acabado ali a corrida ao fim de 12, 12 horas ou 13 horas de corrida, pensei que tinha terminado ali. Uh, Digo que quando bati, quando travei, as minhas pernas tremeram, tipo, é aqui o fim da corrida, porque eu vi o muro tão perto e o carro tão rápido, e bati em cheio mesmo, o carro levantou mesmo, e qual é o nosso espanto, que o carro entra em pista e estava quase novo. Uh, Tinha Pronto, é sido aqueles. um dano mínimo. Sim, daquilo deu 6 segundos, salvo erro, ou 4 segundos de repair, e que não fez sentido, mas pronto, ok, ainda bem que foi assim. Mas nestas 24 horas de Spa, por exemplo, aconteceu aí a um piloto da pit que partilhava o carro comigo. Epá, perdeu o carro, bateu, paciência, é o que é, aconteceu a ele, podia-me ter acontecido a mim. Era uma curva muito complicada, pá, é o que é, não há cá a dizer, ainda por cima foi um dos pilotos, aliás, foi o piloto, se eu não estou em erro, que do nosso carro que mais treinou, que eu Mas, sim. massacrei-lhe a cabeça durante toda a semana. Vai treinar, vai treinar, vai treinar. Aliás, Uh, ele chegava aí, vamos para a pista, vamos treinar, vamos dar umas voltas e é, tal. vamos para a pista e nunca ninguém ia com ele, isso é a realidade. Porque ninguém, opá, toda a gente conhecia Spa, toda a gente conhecia o carro, eu não. Eu admito que eu só fui no sábado, é que foi dar umas voltas com o carro. Andei um bocadinho uns dias antes, mas só dei 3 4 voltas e desisti. E admito que eu fui para a corrida menos preparado que ele. Epá, ele teve a infelicidade de bater, paciência. É o que é. Está, na realidade, nós também vemos por vezes carros que estão quase a acabar as corridas, e foi o caso este ano em Le Mans, se não me engano, um carro um Lamborghini, um GT3, que leva um toque de um LMP2 e acabou ali a corrida. Eles iam, se não me engano, eles iam em primeiro, e lá está, a faltar uma hora e pouco da corrida a acabar, tiveram um toque, tiveram um azar de acabar a corrida na boxe. É como Epá, tudo, são as corridas. é a mesma coisa que tu vais para uma corrida sprint, são 45 minutos, tu bates no último minuto. É frustrante? É. Mas são 45 minutos. Numa corrida de 24 horas, 6 horas, 12 horas, não importa, bater, dares teres um acidente nos últimos, que seja na última hora,
É é mau. mais frustrante ainda. É mais frustrante porque tiveste ali um percurso com a tua equipa a fazer cálculos, a estudar, porque ao fim e ao cabo tens que estudar o Sim. adversário, tens que ver quando é que ele entrou na box, se trocou pneus, se não trocou, se anda mais leve, se não anda. Tens que estudar os adversários e tu chegas à última hora, por exemplo, e dás um toque a um carro e acaba ali a tua corrida. É frustrante, mas pá, a cabeça levantada e siga para a frente. Aproveitando aí a pergunta do Carrapato, o que é que podes dizer a alguém que comece ou que vai começar agora no iRacing? Que está com ideias de pegar no simulador, comprar um volante e ir para a pista ou ir para as corridas do iRacing? Epá, que tenham muita calma, que aproveitem o conteúdo free do iRacing, ah, que andem de Mazda, que seja de Fórmula V. São carros espetaculares, de Radical, que é um carro espetacular para ter uma noção do LMP. O Radical é uma criança à beira do LMP, mas é uma criança, que depois o LMP é uma fase melhorada do Radical. Que andem com os carros, que façam corridas, que nunca percam a cabeça com os adversários, porque isso é meio caminho andado para desistirem de uma corrida, e uma corrida é para se começar ao minuto zero e é para se terminar no último segundo. Uh, Epá, para nunca desistirem e treinarem no conteúdo free, e só depois de sentirem com prática no Com conteúdo free, confiança aí e sim, tudo. exatamente, E partir para ainda, um GT4, um GT3, whatever. ainda bem que tocas nisso, porque eu ao longo pronto, do tempo que eu pratico iRacing, eu notei que o conteúdo base praticamente é aquela escola que tu começas com os Mazdas, vais dos Mazdas para os Cadillacs, dos Cadillacs para o Radical, e tu começas ali a ter uma noção Fórmula V, categoria F3 ou assim, ou whatever. Sim, Eu notei uma coisa nos Mazdas, que tu começas a aprender a andar com o carro e as pistas que são em conteúdo base, como o Charlotte, por exemplo, que eu considero a escola de Daytona, porque a pista é muito parecida. é uma miniatura de Daytona. E eu notei que há ali certos pontos na pista que tu aprendes e que depois, quando tu começas a comprar o teu conteúdo e chegas a essas pistas, acabas também por saber que ali naquele ponto, como acontece em Daytona, tens a entrada da T1, que é ali muito em bico, e em Charlotte tens praticamente a mesma coisa. E os carros, a maneira de teres que deixar o carro rolar mais. Eu lembro quando estava naquela pista, fui fazer a Endurance com o Hugo. E uma coisa que ele me dizia era deixa o carro rolar, porque em Daytona também tens que o deixar rolar, é praticamente igual. E acabo por dizer que o conteúdo base é aquilo que te prepara, é a formação que te vai preparar para depois para as corridas mesmo mais a sério. És dessa Sim, opinião? Ou... sim, o conteúdo grátis do iRacing é ao fim e ao cabo uma escola de condução que nós temos na vida real. Ahm, Começas com um carro com um instrutor ao teu lado, e vais ali aprender a conduzir, a fazer os pontos de embreagem. E no iRacing é exatamente a mesma coisa, só não tens o instrutor ao lado, tens o spotter a dar-te as informações, carro à direita, carro à esquerda, carro parado, etc. E tu tens que andar ali na pista. Ao fim e ao cabo, o conteúdo free é uma escola de condução. Ensina-te a travares, ensina-te a acelerares, ensina-te como lidares com um carro ao teu lado, como deves fazer, como não, como escapar, porque o grande mal de muita gente é ver um incidente e a ideia que vai na cabeça da pessoa é: eu vou acelerar para passar aquele incidente que ganha ali mais duas posições, quatro, seis posições. Mas não, deve ser travar, porque podemos ficar lá também naquele incidente. Tem que se aprender a lidar com as situações da mesma forma como lidas na vida real. Se tu vês uma pessoa, ou melhor, um carro em frente na estrada a bloquear a estrada, tu não vais acelerar para o passar porque tens pressa ou porque queres passar para o outro lado porque vais ganhar alguma coisa. Não, tens que Eu, eu, esperar. a minha opinião sobre isso é mais a falta de conhecimento de cada bandeira, o que cada bandeira quer dizer. Penso que seja mais isso, porque tu sabes quando tens uma bandeira azul tens que facilitar a passagem e muita gente entende o ceder a passagem da seguinte maneira: eu tenho que travar para ele passar. Não, não é assim. Não, apenas é levantares o pé porque vem um carro mais rápido que tu Sim. e basta só isso para o que vem atrás fazer o resto do trabalho tranquilo. Não estamos Aliás, Na F1 és obrigado a ir para a tua direita, eu aparentemente. já tive incidentes em corrida de LMPs
com multiclasse com GT3, que eu era, perante o GT3, eu estava a ultrapassá-lo, ou seja, a desmultiplicar, a desdobrá-lo, e ele tinha bandeira azul, e o meu hábito é, se eu tenho bandeira azul, eu vou-me manter na minha linha de corrida, e quem me está a desdobrar, epá, que procura a linha dele, ele é que está ali para me desdobrar, não sou eu que eu só tenho que facilitar no momento que ele me põe ao meu lado para me ultrapassar. Eu não tenho a obrigação, eu devo ajudá-lo a que ele me desdobre. E eu estava habituado a isso, eu vou para desdobrar um GT3 e ele entende que bandeira azul era para travar a fundo e para me deixar a linha de corrida. Conclusão, ele foi para a minha linha, à espera que eu fosse para a linha dele, que era a linha de corrida, e então tivemos um incidente e a corrida terminou ali para os dois. Lá está, como eu digo, a falta de conhecimento, porque normalmente, lá está, o iRacing tem regras, as regras são iguais da realidade, embora sejam virtuais, mas eu acabo por sempre dizer isto porque eu vejo às vezes malta a dizer não, eu não sou obrigado a ceder passagem, não sou obrigado a deixá-lo ultrapassar, ele procura ultrapassar, se ele está mais lento ou o que é. Lá está, há pessoas que ainda não têm, ou há pilotos, neste caso, que ainda não têm lá está, como o Eduardo, o Overdriver está ali a dizer, antes de começar no iRacing, fazer uma leitura do Sporting Code. Acho que é aquilo que falta a muita gente. Não é só dar next. Ninguém faz. Eu próprio não o fiz. Para mim, lá está, mas para mim a lógica disso era, conforme, lá está, como o código da estrada, havias de ter que, não digo responder, mas seres obrigado a ler aquilo tudo, ponto a ponto, sim. E não foi responder uma ou duas questões, e aí saber mesmo onde é que tu podes melhorar. Porque às vezes não é só estar em pista a fazer tempos, a treinar ali e dar 2000 voltas à pista e tu vais perceber. Desculpa estar a cortar aí a palavra. Quero agradecer a toda a gente que está aí no chat da PIT, aqui a assistir esta live. A todos uma boa noite e agradecer já aí a primeira manifestação aí do Gil Afonso, que está a perguntar se é o Júlio Pinto de verdade. É. Exatamente, Júlio Pinto 3 no iRacing, exatamente. E como diz ali o Eduardo Carrapato, bandeira amarela em Portugal é igual a sinal. A bandeira amarela no iRacing é igual em Portugal. Sinal amarelo acelera, exatamente. Eu quando vejo um sinal amarelo é acelerar para passar, porque senão vai ficar vermelho. E lá está, são as pequenas coisas que eu farei gosto também de um dia falar sobre essas coisas, trazer cá alguém que saiba falar das bandeiras e tentar traduzi-las, como eu digo, traduzir para miúdos, para muita gente perceber o que é uma bandeira amarela, o que é a bandeira azul, o que é a bandeira preta, o que é a bandeira de D, que muitos sabem o que é. Mas sim. é importante para aqueles que estão a começar agora, ou que nunca assistiram corridas, começarem a assistir corridas e verem as corridas, porque isso também ajuda muito. E acabas por exemplo, nós na NASCAR, eu costumo ver isto com alguns pilotos já de alto nível, né, de outro nível até, que veem a NASCAR e quando acaba a NASCAR vão para as pistas e vão tentar ser os pilotos verdadeiros da NASCAR, usar a mesma estratégia, usar o mesmo espírito para tentar ganhar corridas. E eu isso tenho visto muito e lá está. Sim. Tanto é que o iRacing é um simulador, o que tu fazes num simulador fazes teoria. O simulador é uma teoria da prática. Embora que muita coisa do simulador, neste caso iRacing, consegues pô-lo em prática no pleno. Não tudo, acredito que não tudo. Mas acredito que uma grande parte das situações que se passam dentro do iRacing dá para se pôr em prática na vida real. Estão aí a pedir para falares do teu equipamento mais uma vez, se quiseres repetir, estás à vontade. Ora, Cockpit Next Level, triple monitor também, que eu não disse há pouco do triple monitor, que neste caso tem 6 monitores nele, também da Next Level, button box da Farming Simulator, original da Logitech, volante o Fanatec de 8 Nm, iFlag, Sim Dashboard, e uma ventoinha que está aqui ao meu lado direito, que é fantástica. Aí uma Go XLR Mini, neste caso está Mini, como auxiliar. Agora uma pergunta: quais são os teus 3 monitores? Qual é a marca e as polegadas? São 3 monitores AOC de 27. Curvos, normais? Curvos.
E o Quitunhas? Temos que falar com a Dona Bruna, a esposa do Sr. Diogo Duarte. Ouvi dizer que fazem umas unhas do caraças. Umas unhas, O kit de por unhas. acaso, kit de unhas ruidinhas, estão ruídas, mas sim, tenho kit de unhas. Como é que tu descreves a Pete? Como é que eu descrevo a Pete? É uma palavra muito complicada. Epá, a Pete é algo que eu nunca pensei que fosse, sou sincero, eu nunca pensei que chegar aqui às 7 da manhã e encontrar quatro doidos barridos, ou que ainda não foram à cama, ou que já estão a pé da cama de manhã cedo e já estão aqui no Discord conectados a conversar com a malta. Juro que nunca pensei isso, sempre pensei que fosse mais uma equipa de sim racing em que a malta só entra aqui às 9 10 da noite e fica durante 2 3 horas e depois o Discord, neste caso que é o nosso meio de comunicação, morre. Mas não, isto é uma equipa que tu entres a qualquer hora do dia ou da noite, vais encontrar sempre aí 10 doidos da cabeça conectados a partilhar ideias, a dar as suas opiniões, a discutirem uns com os outros, porque isso existe aqui. Uma discussão saudável, claro. Mas opá, é uma equipa fantástica, é uma equipa que eu digo que só visto. Só visto. A pergunta de quantos são, somos à volta de 30 e poucos ou mais. Agora mais, acho que são mais. Até temos que Mas fazer uma atualização sobre isso, mas está no nosso site quantos pilotos é que a Portugal Racing Team tem neste momento. Aproveitar também para dizer, porque nós estamos cada vez a trabalhar mais e o nosso trabalho está a ser reconhecido, não só a nível de pilotos que têm evoluído, mas também aqui o staff da admins, dar os parabéns aos admins que também estão sempre aí presentes e estão sempre estão sempre em sintonia, estão sempre a trabalhar juntos e o que faz isto crescer e desenvolver é mesmo o facto da comunicação que entre nós correr assim tão bem. Pá, se vocês quiserem ver o VOD de ontem, porque poderemos falar hoje sobre isso também, temos agora uma nova parceria oficializada, que é a For the Win, que nós já tínhamos, como vocês, muitos de vós perguntavam, por isso estão abertas as perguntas, vocês podem fazer perguntas que nós estamos cá também para responder. E lá está, reforçar que trabalhamos para aquilo que nós, para os projetos que nós temos e aquilo que nós queremos mostrar sobre o Sim Racing. Uma delas é tentar fazer ver que isto é, pá, é um passatempo, mas ao fim e ao cabo a gente acaba por ganhar aqui grandes amizades. E sim, sem dúvida há alguma. bocado o Hugo falava nisso, peço desculpa, há bocado o Hugo falava nisso, e ainda bem que a gente está a tocar nestes pontos, porque para o ano tu estarás em Spa na vida real. Não sei. Vais a Spa acompanhar ali a malta doida que lá foi assistir à WSC, ou WCE, das 6 horas de Spa. O Hugo há bocado perguntava como é que vais, se vais ou se não vais, né? Mas aproveitar para falar nisto, foram 5 pessoas a Spa, em qual não foi preciso apresentações. Parecia que já nos conhecíamos há uma década de tempo, por isso. Sim, porque tu só não conheces a pessoa lado a lado, porque ao fim e ao cabo tu estás a conviver aqui com uma pessoa. Eu, por exemplo, ao fim de semana eu passo aqui 16, 18 horas, talvez 16 horinhas, sempre ao sábado e domingo. Uh, Epá, é como se tu estivesses aqui ao meu lado, por exemplo. Uh, e quando num dia que nos encontrarmos, nós já nos conhecemos, já não há nada para contar um ao outro, de novo, porque nós partilhamos tudo, percebes? A verdade é que, como o Uh, Diogo dizia, normalmente a gente, quando se juntasse, nós temos motivo de conversa, porque a gente praticamente conhecemos já há sim, muito sim. tempo, porque eu faço parte desta equipa já há 3 anos. Por Eu, isso. eu vim para cá este ano e só me arrependo de uma coisa, uh, é de não ter vindo para cá mais cedo. Só isso. Ainda bem que cá apareceste, por isso fica aí a dica de saber que lá está, muitas pessoas podem pensar que isto aqui é só um entre e sai, não, nós de Não. facto conseguimos Tanto é que manter cá a malta, por isso. vês mais pessoas a entrar e quando saem de livre vontade, de bem com todos, mas sai para um projeto, epá, é como tudo. Cada, no- cada um de nós pode escolher um futuro diferente. O futuro és tu que o decides. Epá, se está fora da pit, muito boa sorte.
e que ele te sorria, é assim mesmo. Por isso, maltinha, estamos aqui com 40 minutos já de podcast. Júlio, queres dizer alguma coisa, dar uma despedida? Ou dar alguma questão que queiras pôr aí à malta do chat, se quiseres, ou o chat que ponha perguntas, não há cá problema nenhum. Estamos cá para responder Pá, nestes 2 minutinhos de tempo. se alguém tiver alguma pergunta, que fale agora ou que se cale para sempre, que nunca mais me pergunte, porque eu nunca mais vou responder. Mas não, acho que não tenho mais nada a dizer acerca da PIT. Acho que não tenho mais nada a dizer acerca da minha pessoa. A sessão de autógrafos, se eu É lá posso, no Pit Open, no Pit Open. é às 20 horas e 5 minutos, que é depois do meu jantar, ali na sala Pit Open. Ainda bem que o Hugo fala disso antes de darmos o final, de terminar deste podcast. Fala-nos um bocadinho aí das tuas endurances que têm sido loucas. E eu, quando digo Sim. loucas, é mesmo loucas, não é só por causa do que eu vou dizer agora. Mas tu és um fanboy da Red Bull. Tu consegues mamar em Red Bulls que nunca. Eu não sou fanboy da Red Bull, eu sou fã de qualquer bebida energética. Adoro bebidas energéticas e eu tenho uma. Epá, eu posso beber 50 latas de bebidas energéticas que eu se cair na cama, se tiver que adormecer, eu vou adormecer. Tanto é que uma das endurances, fiz uma pausa e fui à casa de banho e acabei por ficar lá. Pronto, é o que é. E já tinha bebido 30 latas de bebidas energéticas e caí e acabou. É, E eu adoro bebida energética, tanto é que eu tenho aqui uma, aqui mesmo ao meu lado, que ainda não foi toda, mas está quase. E hoje já uh, é a quarta ou quinta. uma pergunta que me surge aqui em privado: como é que foi correres com o André Fernandes? Sabendo tu que André Fernandes é um piloto de real, é um piloto da Team Divoar, um dos nossos patrocinadores. Como é que tu te sentiste ao correr com ele? Epá, isso foi o meu test drive aqui na PIT. Primeiro porque eu sabia que ele pertencia à administração, e segundo porque era piloto uh, de profissão. E eu posso dizer que eu entrei para lá, para a corrida, e o nervoso bateu, porque eu sabia que era o meu test drive e ou passava ou não passava. Não era que isso estivesse em causa, mas existe sempre aquela pressão. Mas foi fixe, foi muito fixe. Adorei dizer-lhe a ele, André, tem calma, alivia o pé, deixa-o passar e vamos atrás, vamos no cone. E que aquilo fazia exatamente o contrário. E vai André de gás colado e vai, epá, adorei. E eu cheguei ao ponto, eu não vou estar calado, que não vale a pena dar a minha opinião, porque ele está focado, nem ouve o que é que se passa por trás. Siga, vamos. Por isso, maltinha, mais alguma pergunta para a gente dar por terminado hoje aqui este podcast com o Júlio Pinto, piloto de LMP2, em que nós estamos a tentar transformá-lo para piloto de GT3 também. Não vais conseguir. Como temos aqui malta que faz as duas, mas o Júlio é mesmo um bom piloto em Não. LMP2 e vemos bem que ele anda muito bem nele, por isso nem de Ford lá ias. Não. O GT3, eu gosto de GT3, mas para brincadeira, epá, fiz as 24 horas de Spa que não correram bem, ok, mas tinha tudo para correr bem, houve aquela infelicidade. Ah, e eu não vou dizer que eu não faço corridas de GT3 em conjunto. Eu sozinho, numa corrida sprint, não. Por isso, maltinha, por nós hoje é tudo. Eu vou dar aqui, Júlio, quero-te agradecer mesmo. Foi bom estar aqui à conversa contigo e conhecer-te um pouco melhor a ti. Será ótimo conhecer toda a malta da Portugal Racing Team. Obrigado, eu. Por isso, se quiseres despedir aí da malta, estás à vontade. Muito obrigado, chatos, aí ao Overdrive, ao Chefinho, aí ao Whitman, ao Lux, ao Telmo, neste caso, ao Carrapato, ao seu Porfes, aí ao Gil Afonso também. Quem é que falta mais? Ou o Sr. Hugo, que não me podia faltar, é que se eu me esquecesse dele, ao Itachi. O Hugo está muito caladinho hoje. Estou a estranhar e isto pode ter retaliações no final. Ao Jorge também está por aí. Ao André Fernandes, que já esteve, agora acho que já não está, porque falámos o nome dele, ele manteve-se caladinho, é sinal que já não está, mas passou por aí. Ele que deve estar a assistir a viagem, vai lá, ele que deve estar a assistir
a live em viagem. O André que volta hoje para a sua terra onde está a trabalhar, que é na Bélgica. Por isso, boa viagem. O Hugo está aí muito caladinho, está a trabalhar, o Hugo está a trabalhar aí para Alguém que tem esteja... que trabalhar na PIT, alguém tem que trabalhar na PIT. Aliás, todos nós trabalhamos, enquanto uns correm, outros estão em reuniões, enquanto outros estão a trabalhar mesmo na vida pessoal, estão a trabalhar com a nossa equipa também, porque não tiram os olhos do Discord, não tiram os olhos das redes sociais, porque para isto tudo estar assim conforme está hoje, e nós termos chegado também onde estamos a chegar, há toda uma equipa que está aqui por trás que trabalha, mesmo os pilotos trabalham, por isso a Portugal Racing Team for the win agradece a todos, por isso pá, e tentem ver na nossa equipa, não digo para nos seguirem, ou como é óbvio peço sempre, não é? Mas para não seguirem de exemplo se não quiserem, mas olharem para nós como uma equipa que está a tentar mostrar o que tem de bom o iRacing, o que tem de bom o que poderemos vir a fazer em equipas, porque isto vamos ter espaço para todas as equipas têm o seu momento, têm a sua hora, por isso pronto, estamos a trabalhar para isso, por isso da nossa parte o nosso muito obrigado a todos. Júlio, muito obrigado a toda a gente que assistiu. Força, eu vou dar aqui por terminado aqui a nossa live por agora. Maltinha, fiquem atentos, nós para a semana iremos ter mais 2 convidados. Para já um está confirmado que é à sexta-feira os podcasts da PIT. Sábado que vem, da manhã às 8, iremos ter aí uma equipa a falar connosco também para darmos a conhecer o projeto dessa equipa. Fica para já surpresa. Alguns que já devem saber porque nós falámos com um membro dessa equipa, por isso fiquem atentos e apareçam para a semana. Sábado o podcast será de manhã, ainda estamos a ver as horas em que vamos fazer esse podcast, por isso voltem e apareçam, e estamos cá para estarmos mais 30 minutos à conversa, que acaba sempre por prolongar mais de meia hora, são 10 minutos a mais ou quê, por isso apareçam sempre, tá bom, malta? Da nossa parte é tudo, obrigado a todos pela malta que esteve aí no nosso chat, força e boas corridas. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me.
points in blaming you, you did not know.